Estamos de volta agora entrando no nosso segundo bloco do programa Mulheres com Você na Imagem da Cidade, sempre às quartas-feiras das 8 às 9 horas da noite e as reprises ao longo da semana em diferentes momentos, diferentes oportunidades para estarmos juntinhos e, claro, trazendo aqui os assuntos escolhidos com muito carinho e, mais do que isso, os convidados que dizem sim para o nosso convite aqui na Imagem da Cidade. E agora apresentando o meu segundo convidado, comigo, o Giancarlo Kohler, que é representante do Sebrae e consultor regional do programa Empreender. E esse vai ser o nosso foco, conhecer muito e ao mesmo tempo valorizar, chamar para participar do programa Empreender. Giancarlo, seja muito bem-vindo. Denise, satisfação estar aqui mais uma vez, fazer parte do programa e trazer boa notícia, trazer empreendedorismo, trazer fomentação de economia para a nossa região. Pois é, fomentar a nossa economia, impulsionar o empreendedorismo e tudo isso através do programa Empreender? Exatamente, Denise. O programa Empreender é uma metodologia, né, onde ela foi criada na Alemanha, até tem uma história muito peculiar, né? O Hans, na época, era presidente da CIB em 1991, né, a nossa associação empresarial aqui de Blumenau, e ele foi para a Alemanha buscar uma metodologia e ver como que a Alemanha, na época, trabalhava os núcleos setoriais. Como que lá na Alemanha, porque lá surgiu o primeiro núcleo setorial da tecelagem, surgiu na Alemanha, no mundo. Então a Alemanha é uma referência em cooperativismo e associativismo. Então lá, quando tem um problema num setor, eles se reúnem, diferentemente de outros lugares do mundo que eles acreditam que são concorrentes quando são da mesma temática. Então lá eles tinham um desafio, as tecelagens tinham o mesmo desafio, eles se reuniam para resolver aquele problema comum. E o Hans, na época, foi junto com o presidente de Brusque, da CIB de Brusque, o presidente da CIS de Joinville, eles foram para a Alemanha, conheceram a metodologia, trouxeram para o Brasil e junto com o Sebrae, junto com a Facisca aqui, modelaram o programa Empreender aqui no estado, que hoje é um programa referência no Brasil já. E é uma forma, então, de fortalecer os núcleos, evidenciar esse momento setor comprometido, envolvido, engajado, não para se ver como um concorrente, mas sim para se fortalecer e, ao mesmo tempo, a economia como um todo agradecendo esse setor econômico, digamos assim, no caso aqui, dependendo do segmento empresarial, exato, também fortalecido, caminhando juntos. Exatamente. Hoje a gente sabe, Denise, que o empresário, o empreendedor, é uma jornada muito solitária. A gente sabe hoje que é uma jornada muito desafiadora, a gente tem toda uma burocracia no Brasil, a gente tem uma questão fiscal, a gente tem uma questão financeira, a gente tem pesquisas que mostram que empresas do seu começo, tem uma pesquisa muito triste que diz que não perduram por 5 anos, inclusive é uma pesquisa do Sebrae isso, né, que muitas empresas morrem nos primeiros 5 anos. Então, quando a gente fala em se reunir com empresários e empresárias do mesmo segmento, o que eu estou trazendo para a mesa? O que eu estou trazendo como solução? Uma discussão coletiva. Não é mais o meu bem comum, a minha ideia. É uma ideia coletiva. Então, eu vou dar um exemplo para você. Nós temos um núcleo aqui em Blumenau hoje, que ele tem 31 anos, que é o núcleo de automecânicas. É o nosso primeiro núcleo da CIB. Então, ele passou já de 3 gerações. Já participou o vô, o pai, e agora os filhos estão tocando o núcleo de automecânicas de Blumenau, que é o nosso núcleo mais antigo aqui da nossa região. Então aqui a gente tem um exemplo. Então são automecânicas da nossa região que se reúnem para discutir soluções comuns. Tá, mas Jean, eles não são concorrentes, né? Eles não são... Eu tenho uma automecânica, você também, a gente não compete o mesmo cliente. Sim, a gente compete o mesmo cliente, mas a gente pode trocar, por exemplo, uma ação que eles fizeram coletiva. Eles compraram uma ferramenta caríssima e eles usam de maneira coletiva, para que não precisasse cada um comprar aquela ferramenta para resolver um problema de uma determinada marca de veículo, uma marca importada. Eles compraram uma máquina e eles fazem um rodízio entre eles para poder trocar essa experiência. Então todo mundo cresce hoje no núcleo setorial, Denise. Isso é exemplo que dá certo. Isso é um exemplo que dá certo. E onde é que entra o programa Empreender nesse caso? Uma boa pergunta. O programa Empreender, justamente, ele foi instituído quando Hans, né, quando essa comitiva que foi criada lá na Alemanha, e eles trouxeram para Blumenau, eles trouxeram para a região a metodologia do programa Empreender, a gente sabe que é o seguinte, quando as pessoas se reúnem, né, a gente é ser humano, a gente é sociável. Se a gente não tem uma metodologia de trabalho, se a gente não tem um foco, se a gente não tem uma prática para chegar num resultado, a gente acaba se perdendo.
Eu conheço inúmeras pessoas que começaram a participar de encontros desse tipo e às vezes desistiram, porque muitas vezes não tinha metodologia. O Programa Empreender hoje ele é uma metodologia de trabalho, que ele visa três principais pilares. Fortalecer o núcleo, ajudar a coordenação, ajudar o núcleo a ficar forte, então enfrentar os desafios, capacitação de liderança, para você ser um coordenador de núcleo. 2, expansão do núcleo, então você conseguir expandir, chegar em mais e mais pessoas, para que mais e mais pessoas possam fazer parte do núcleo. E 3, dar acesso a mercado a essas pessoas. Porque no núcleo empresarial a gente sabe que tem o pequeno, o médio e o grande. Então como que eu faço isso ter uma igualdade? Como que eu faço hoje para um grande participar de um projeto, por exemplo, de uma feira, a maior feira do Brasil, e eu posso fazer o pequeno ir junto? Através de um núcleo fica mais fácil. Então aqui vira uma unidade. Eu não estou mais vendo o grande aqui, eu estou vendo um núcleo. Percebe como fica mais acessível? Imagina uma representatividade política. O núcleo X está representado por 30 empresas. Eu ganho muito mais força numa pauta política econômica, numa pauta numa prefeitura, numa pauta para buscar uma reivindicação junto a um órgão, uma entidade reguladora. Então, quando eu falo de núcleo, eu estou falando de uma unidade dentro de uma associação empresarial do município. Então, o Programa Empreender ele tem exatamente esse papel. Nós temos uma estrutura de consultores locais que cuidam dos núcleos, consultores regionais, onde eu estou hoje assumindo o desafio no Médio Vale, né, onde está atendendo Blumenau, Gaspar, Indaial, Timbó e Pomerode, e aquela região ali, né, de Rio dos Cedros também. E nós temos uma estrutura da Facisc. Lá na Facisc, em Florianópolis, nós temos toda uma estrutura indireta, pessoas que estão nos bastidores, e hoje o Sebrae entra junto também como um braço desse projeto, trazendo subsídio, trazendo capacitação, trazendo consultoria, trazendo tudo aquilo que o Sebrae tem de know-how para dentro dos núcleos empresariais. Ô Giancarlo, e assim, o teu desafio como consultor regional, como é que é esse fomentar o programa, levar ao encontro nos municípios e ao mesmo tempo que frutos você tem colhido também com esse engajamento? Legal, Denise. O meu trabalho hoje, basicamente, é fazer uma visitação presencial ou fazer reuniões híbridas semanais para fazer realmente um acompanhamento. A gente sabe hoje que o nosso desafio é começar um programa e ele ter uma constância. Então, o trabalho realmente do Estado, hoje nós somos em 9 consultores em todo o Estado. O Estado de Santa Catarina está dividido em 9 áreas, né? Então, o Empreender está dividido em 9 consultores. Então, aqui na nossa região, o que eu faço? Eu estou aqui no berço, que é Blumenau. Hoje é a nossa maior densidade. Blumenau hoje é uma das ACIs mais antigas do Brasil, é a 7ª mais antiga do Brasil, tem 122 anos. Inclusive, nós vamos ter a oportunidade de talvez, né, numa chapa, de ter uma presidente mulher. Depois de 122 anos, nós temos a oportunidade agora de uma mulher estar concorrendo à presidência da CIB. Isso também é uma boa notícia para a cidade, romper um certo padrão, um certo paradigma. Então, aqui em Blumenau, nós estamos aqui, né, na CIB, então nós temos um papel de visitação nas entidades e fazer um trabalho de intervisitação entre as entidades. Ver o que dá certo em Blumenau, levar para Timbó, ver o que dá certo lá na CIMV e trazer para Indaial. Então a gente tem um trabalho de intermediação, levar a metodologia, ver se ela está sendo cumprida, ver se os projetos estão acontecendo e se o mais importante, Denise, se aponta, se lá o empresário está tendo resultado. A gente tem como métrica, vamos dizer, né, como indicador, o empresário precisa estar feliz. O empresário ele precisa sair da casa dele e falar assim, está valendo a pena eu abrir mão da minha família, das pessoas que eu amo, de abrir mão de alguma coisa para eu estar num grupo de empresários e eu sair dali uma pessoa melhor. Então o Programa Empreender hoje, ele quer trabalhar lá na ponta. Eu quero chegar no final do ano e para o empresário falar assim, como foi esse ano para ti? Eu aumentei o meu lucro, Jean. Eu aumentei a minha produtividade, eu reti talentos na minha empresa, nossa, eu fui para aquela feira, eu tive acesso a um mercado que eu não tinha. Então a gente quer ter resultado. A gente quer parar de sair daquela teoria de que parece que é tudo maravilhoso apenas se reunir. Não, a gente precisa hoje medir e ver se realmente essas reuniões semanais, quinzenais ou mensais que os núcleos têm estão sendo efetivas. Então o nosso trabalho hoje é trabalhar essa questão de visitação, o relacionamento, ajudar a entidade a criar padrões, né? Trabalhar essa metodologia, o que funciona no Estado e, acima de tudo, ir lá no empresário e ouvir o empresário e ver se realmente
tudo isso está funcionando. E assim, Giancarlo, somente empresários ligados a uma associação, nesse caso aqui em Blumenau, a Associação Empresarial, a CIB, que podem ter acesso, por exemplo, ao Programa Empreender? Perfeito, Denise, exatamente. O Programa Empreender ele surgiu justamente através das entidades empresariais. Então, as entidades empresariais hoje no estado, hoje nós temos 149 em Santa Catarina. Né? Nós estamos em todas as federações do Brasil. Então, através do Brasil nós temos a CACB, que é a nossa confederação. Através de Santa Catarina nós temos a FACISC e através do município a entidade empresarial. Então, dentro da entidade empresarial nós temos o que a gente chama de núcleos setoriais. Ali nós temos núcleo de automecânica, nós temos núcleo de eventos, nós temos núcleo de mulheres empresárias, jovens empreendedores, nós temos núcleo de gastronomia, nós temos núcleo de tudo que você imagina. Existe núcleo empresarial, que é uma pauta matemática, que existem pessoas que estão ali com alguma dificuldade ou com uma objeção para poder evoluir. Né? A gente sempre diz que o núcleo pode começar com mais de 2 pessoas e pode ter até, enfim, 100 pessoas participando de um núcleo. Então, através de uma entidade empresarial hoje, nós instituímos o Programa Empreender. Então, sim, se as pessoas quiserem ter acesso aos benefícios, né, à metodologia, aos editais que a gente tem hoje no Programa Empreender, sim, elas têm que ser associadas a uma entidade empresarial e fazer parte de um núcleo empresarial. Que editais são esses? E, por exemplo, agora, nesse primeiro semestre, temos editais disponíveis? Nós temos uma boa notícia, Denise. Nós temos 2 editais abertos. Hoje nós temos um edital que é a nível nacional, que é o nosso edital da CACB. Hoje ele conta com 10 milhões de reais disponíveis para projetos maiores do que 100 mil reais. Então, um edital você sabe como é, você tem regras que você precisa cumprir e você precisa escrever projetos, o objetivo do projeto. Então, existe um recurso a nível nacional hoje, que vem lá da nossa confederação. Nós já temos cases aqui na nossa região de núcleos que foram para a Europa, através de 70% de subsídio. Nós tivemos cases de pessoas que foram para o Vale do Silício, nos Estados Unidos, lá pessoal da TI, da tecnologia, com 60%, 50% de subsídio. Então a gente tem muitos cases. Só que é um projeto, Denise, muitas vezes as pessoas, e aqui eu vou dizer algo muito profundo, a gente tem preguiça de ler edital. Nós temos preguiça de ler e a fundo, mas tem recurso. Essa semana, aproveitando o gancho, eu conversei com uma pessoa e ele falou comigo sobre como existe edital aberto no Brasil e esse dinheiro chega a voltar para as empresas por falta de projeto. A pessoa ela é especialista em captação de recursos, Denise, e ela falou que chega a voltar mais de 50 milhões de reais no Brasil para dentro das organizações, desde Instituto Itaú, Instituto Banco do Brasil, Gerdau. No terceiro setor isso é muito evidente, né? Caminhos errados sendo seguidos para quando chegar lá não ter o projeto, ou ele como deveria ser, ou nem mesmo apresentar aquele projeto. Exatamente. E aí esse especialista comentou que chega a retornar esse recurso para dentro do caixa da empresa, para dentro de uma outra atividade fim, e não é utilizado. E nós temos a boa notícia, que é um edital a nível estadual, que é o nosso PAN, o nosso Programa de Aceleração de Núcleo. A gente tem 2,5 milhões, então são 2,5 milhões para destinar a projetos da nossa Santa Catarina, né, das entidades da nossa Santa Catarina, dos núcleos que estão abaixo aqui da FACISC. Então, o Sebrae e a FACISC hoje tem um edital chamado PAN, com 2,5 milhões de reais, que precisa do quê? É um edital de 8 páginas, é muito simples de ler. Você precisa ter acesso a um núcleo, você precisa que esse edital, né? Ele contempla capacitações, consultoria, participação de eventos, feiras e missões. Então você precisa ler o edital, você precisa entender as regras que existem. Existem regras, obviamente, mas essas regras são muito tranquilas. Então, nós já estamos desde 2020, Denise, já com esse edital rodando, e a gente praticamente vem zerando esse recurso em maio. Então, até maio, nós temos aberto essa oportunidade. E depois quanto mais projetos forem imputados, uma hora acaba o recurso e acaba o edital. Então, o nosso edital ele é por tempo de recurso. Então, quanto tempo de recurso, enquanto tiver dinheiro ali, a gente pode imputar projeto de capacitação, consultoria e acesso ao mercado, visitação, missões nacionais. O significado então do PAN, esse edital PAN que você mencionou, significando o que mesmo? Programa de Aceleração de Núcleo. Então, o nosso objetivo com o PAN aqui em Santa Catarina, que é uma referência para o Brasil, a nossa metodologia aqui, é realmente, através de dinheiro, de recurso, de subsídio de até 50%, fazer com que aquele empresário acelere o seu negócio.
Então o Sebrae tem muito essa visão, né? O Sebrae, o maior resultado para o Sebrae hoje é ver uma empresa dando certo. É ver uma empresa aumentando o seu lucro, é ver uma empresa saindo do 5 e indo para o 8, saindo de 10 mil para 30 mil, saindo de MEI para ME, saindo de ME para EPP, saindo de EPP para uma grande empresa. Então, o maior resultado que a gente tem hoje, Denise, é quando esses empresários, essas empresárias entendem que não tem nada mais valioso do que você ir num conjunto de empresários para uma missão nacional, para uma palestra em São Paulo, você com um grupo de pessoas aqui de Blumenau, por exemplo, você usufruir de um evento grandioso que possa trazer para cá uma mentalidade diferente e você poder ter benefícios com isso. E é claro, menos para o seu bolso. Né? Você poderia pagar 2 mil, você vai pagar 1.000. Você poderia pagar 10 mil, você vai pagar 5 mil. Então, com até 50% de subsídio. Muito bom. Então, para encontrar esses benefícios, conhecer melhor o próprio programa Empreender, acessar esse edital do PAN, de que forma quem nos acompanha agora em casa? Maravilha. Hoje nós temos, esses editais estão disponíveis hoje nas páginas da internet, tanto na CACB, o nosso edital da CACB, quanto no site da Facisc, lá na aba do programa Empreender, você tem acesso a essas informações do PAN. E é claro que você também consegue essas informações com as nossas entidades locais, né? As associações empresariais hoje que utilizam do programa Empreender com os nossos consultores locais ou através de contato comigo para saber mais informações. Às vezes você tem dúvida, você quer participar de um núcleo empresarial, você tem dúvida se o teu segmento tem, né? Será que tem segmento X, será que tem segmento Y? Entre em contato com a gente, faz uma visita. É até interessante, Denise, vou colocar uma vírgula, que existe algumas dúvidas que às vezes você pode visitar um núcleo, você não precisa ter um compromisso. Vai lá ver se faz sentido para você, visita uma, visita 2 vezes. Existem algumas regras que existem dentro dos núcleos para ver se faz sentido para as pessoas participarem. Então, eu faço esse convite para você que está em casa, você que é empresário, empreendedor, você que está meio se sentindo sozinho, visite um núcleo empresarial na sua cidade, faça parte desse ecossistema de desenvolvimento empresarial. Agora, minha vez de falar, maravilha, obrigada por estar conosco hoje aqui, foi muito bom colocar esse assunto também em pauta na nossa programação, obrigada, tá? Maravilha, Denise, eu que fico muito feliz de voltar aqui e conte comigo sempre que precisar para a gente levar o empreendedorismo para mais e mais lugares. É isso aí. E assim terminamos mais um bloco do nosso Encontro Mulheres com você aqui na TV Galega. Rapidinho, intervalo comercial chegando e logo na sequência voltamos na reta final do nosso encontro dessa semana.